Crianças, depois da nossa live de hoje, nós vamos começar a primeira aula, que é a correção das atividades de ontem. Ontem vocês fizeram língua portuguesa, né? Então, a professora vai pedir para vocês pegarem a apostila, lá na página 28, que nós vamos começar a correção. Essa página 28, vocês tinham que escrever duas notícias. Essa notícia, ela é uma escrita pessoal, então você vai dar uma olhada, você vai dar uma lida, vai ver se você colocou tudo que a professora pediu para colocar, mas você não vai colocar o certo. Quando a professora corrigir, a professora coloca, porque ela é pessoal, então a professora vai ter que corrigir de um por um, tá? A primeira notícia era sobre uma girafa que deu à luz, né? Então, aqui, ó, nasceu o filhote de uma girafa. O que tinha que ter na sua notícia? A resposta para essas 4 perguntas, tá? Então, você tinha que colocar quando aconteceu isso, onde aconteceu, como aconteceu e quem deu essa informação. Aqui, você ia escrever uma frase. A sua notícia é uma frase, né? Mas nessa frase tem que estar respondida esses 4 itens. Eu dei um exemplo para vocês ontem. Eu até escrevi aqui, ó, e eu disse que se vocês quisessem escrever, depois você só montava a notícia, ficava mais fácil, ó. Quando aconteceu? Eu coloquei na noite do dia 24/5. Você poderia ter colocado na última quinta-feira à noite, quinta-feira passada, no domingo de madrugada, na segunda-feira de manhã, tá? Onde aconteceu? Para nascer uma girafa, ela tem que nascer em um zoológico. Eu inventei o zoológico de Oswaldo Cruz. Você poderia pôr qualquer outro zoológico. E como? Como você tem que explicar. A mamãe girafa deu à luz a uma girafinha, ela nasceu perfeita, saudável, pouco tempo depois já saiu andando atrás da mamãe, né? Esse como é onde você explica o que aconteceu. E na quarta, quem deu essa informação? Você vai escrever para o jornal, mas quem deu essa informação? Foi um veterinário? Eu coloquei um veterinário do zoológico. Você podia pôr o dono do zoológico, ou a pessoa que toma conta do zoológico, o tratador da girafa, né? A pessoa que foi lá tratar dela. Então, você escolhe quem você quer que tenha dado essa notícia para você. Você vai escrever para o jornal, mas quem deu essa notícia? Né? Quem que começou a espalhar essa notícia do que tinha acontecido? Como que eu ia escrever aqui, ó, a minha notícia de acordo com esses dados que eu coloquei aqui? Ela iria ficar assim, então, ó, um parágrafo só, tá bom? Começando com letra maiúscula. Na noite do dia 24 de maio, no zoológico da cidade de Oswaldo Cruz, a mamãe girafa deu à luz a uma pequena girafinha. Ela nasceu pequenininha, mas cheia de saúde, e pouco tempo depois já estava andando atrás da mamãe. O veterinário foi quem deu a notícia. Ele foi chamado para examinar as duas e disse que está tudo bem. Pronto, uma frase, tá? É lógico que a de vocês ficou diferente da minha, né? Essa é a minha notícia. Vocês têm que escrever aqui a de vocês. E embaixo, uma notícia sobre um disco voador, ó. Objeto voador estranho foi visto. Onde? Eu coloquei na Fazenda Esperança. Você poderia pôr na cidade de Oswaldo Cruz, perto do Rio Paraná, onde você quiser, só coloca o nome do local, tá? Aqui eu disse que você poderia contar que você e seu amigo estavam brincando na rua, jogando bola à noite, e vocês viram esse objeto estranho. Só que aí, se você colocar assim num jornal, na rua da minha casa, vai ficar assim uma notícia estranha. Na rua da sua casa, quem é essa pessoa? Onde que ela mora, né? E provavelmente, se você viu na rua da sua casa, todas as pessoas da cidade de Oswaldo Cruz que olharam para o céu também viram. Então, você coloca onde aconteceu? Na cidade de Oswaldo Cruz, tá? Quando aconteceu? Aqui eu coloquei na quinta-feira. Posso pôr na quinta-feira à noite, na última quinta-feira do mês de maio. Na primeira quinta-feira de junho, aí não aconteceu ainda, né? Na primeira quinta-feira de maio. Como aconteceu? Aí você vai ter que explicar o que aconteceu.
E quem testemunhou o fato? Aqui eu coloquei 2 homens. Se você vai colocar que você está na rua brincando, quem está com você? Ou se você estiver sozinho, então um menino, né? Como que ia ficar a minha frase aqui, ó, a minha notícia? Na Fazenda Esperança, na quinta-feira passada, durante a noite, 2 homens estavam caminhando quando olharam para o céu e perceberam um objeto estranho que parecia muito com um disco voador. Pronto, é uma frase, tá bom? Agora, nós vamos corrigir aquela parte da tarefa, aquela parte em casa, tá bom? Então, abre a apostila na página 34. Aqui, vocês tinham que fazer o exercício 2, 4, 5 e 6. Então, ó, nós vamos começar corrigindo o número 2. Crie uma frase com a palavra destacada em cada item. Antes, leia a explicação de cada uma delas. Então, aqui você tinha que fazer uma frase com a palavrinha alerta e uma frase com a palavrinha identificar. Se você conseguir pôr a sua frase aqui, ó, que ela ficar bonitinha, pode colocar, senão você faz ela no seu caderno, tá? Primeiro você tinha que ler o que é alerta. É um aviso, um sinal ou uma ordem para pedir atenção sobre algo. Então, como que podia ser a sua frase? A sirene do bombeiro é um alerta para as pessoas, né? Uma frase com a palavrinha alerta. Agora na letrinha B, uma frase com a palavrinha identificar. Mas o que é identificar? Significa distinguir os traços característicos de alguém ou de algo. Então, você vai identificar características de alguém, de algum animal ou de algo. Então, como que poderia ficar a sua frase? A polícia deu alguns dados para identificar o ladrão. Pronto, uma frase pequena e que tem a palavrinha identificar. Nessa número 2, você também não coloca certo. Todas as perguntas que são pessoais, quem vai corrigir é a professora. Você só vai olhar se você começou ela com letra maiúscula e se tem um ponto final, tá? A número 3 não era para fazer. Então, nós vamos para a número 4. Na número 4, vocês tinham 2 situações, a letra A e a letra B, 2 histórias, e vocês tinham que pôr um título para ela, tá? Um título que chamasse a atenção. Então, eu vou ler rapidinho a letrinha A para vocês. Vamos ver o que está acontecendo nessa letra A. No jogo de ontem, contra o Vitorioso Sport do Brasil, o atacante Pingo, do Vencedor Futebol Clube, perdeu uma das chuteiras aos 15 minutos do primeiro tempo. Viu uma chance de marcar para o seu time quando recebeu a bola. Então, matou-a no peito. Chutou com o pé descalço e gol! Entusiasmado com o resultado, não teve dúvida. Tirou a outra chuteira e passou a jogar só com as meias. Aproveitando todas as oportunidades, balançou a rede adversária mais 2 vezes e jurou que nunca mais jogaria com os pés calçados. Então, olha lá, é uma notícia divertida, né? Um jogador que acabou chutando sem a chuteira dele caiu, ele fez gol e ele continuou jogando e fazendo gol sem a chuteira. Imagina você olhar um jogador descalço no meio do campo, no meio dos outros todos calçados, né? Então fica uma situação assim divertida. Como que poderia? O título você tinha que pôr aqui em cima, ó. Título não é em cima? Aqui cabe o seu título, ó. Eu vou dar, assim, alguma dica para vocês, só que ela também é pessoal, né? Então, o seu pode estar diferente do meu. Poderia ser assim, ó. Atacante descalço goleia adversário. Ou então, jogador faz gol sem a chuteira. Aí você vai ver qual você colocou, tá? O seu título não é para ser igual ao meu. Ah, mas eu fiz igual o seu. Tudo bem, mas não é para ser, né? É pessoal. Letra B.
Liloca é uma gata siamesa que deu cria a 2 filhotes. Por terem nascido muito fracos, eles acabaram morrendo após um dia de vida. Liloca, então, adotou uma tartaruguinha que mora no jardim da residência dos Silvas, donos da gata. O fato tem atraído o interesse da vizinhança, que visita a família para ver a mamãe carregar cuidadosamente a tartaruga entre os dentes e aninhá-la nas patas como se fosse sua filha. Então também é um fato engraçado. Imagina uma gata que toma conta de uma tartaruguinha pensando que é filha dela, né? Como pode ser esse título daqui? Gata torna-se mãe de tartaruguinha. Ou ainda, tartaruga é adotada por uma gata siamesa. Ou alguma outra forma que você tenha colocado para essa notícia. Só lembra que o título tem que chamar a atenção da história, tá? Na próxima página, número 35, tem a número 5 e a número 6. Então, vamos para 5, ó. No texto a seguir, pinte as palavras, expressões e trechos que você eliminaria para resumi-lo e depois escreva o texto resumido. Primeiro, nesse texto aqui, ó, você vai grifar o que você pode tirar dele, tá? Você vai fazer um resumo dele, tá? Eu vou ler ele primeiro da forma que ele está aqui, tá? A Armênia é um país bem pequeno que fica perto da Rússia e tem pouco mais de 3 milhões de habitantes. Mas virou notícia no mundo inteiro ao determinar em 2011 que todas as crianças tenham aula de xadrez nas escolas públicas. De acordo com o governo, a prática estimula o desenvolvimento infantil. Não é à toa que o país está entre os 5 melhores do mundo na modalidade. A Rússia é o primeiro colocado. Então, eu vou tirar com o meu marca-texto o que dá para mim tirar dessa frase e eu consigo entender ela da mesma forma. Ó, eu vou tirar aqui, ó. É um país bem pequeno que fica perto da Rússia e tem pouco mais de 3 milhões de habitantes. Porque aqui já tem a Armênia. A Armênia é o nome do país. Se eu já falei que o nome do país e eu quero resumir, não tem necessidade de eu falar se ele é grande, se ele é pequeno e nem perto da onde que ele fica, tá? Esse mas eu também posso tirar aqui, ó. Então vai ficar, a Armênia virou notícia. Não precisa pôr no mundo inteiro. Mundo inteiro eu posso riscar também. Ao determinar em 2011 que todas as crianças tenham aula de xadrez na escola pública. Isso aqui é importante. O que a Armênia fez? Está dando aula de xadrez para as crianças na escola pública, né? De acordo com o governo, a prática estimula o desenvolvimento infantil. Por que é importante ter aula de xadrez? Porque ela estimula o desenvolvimento infantil. Não é à toa que também dá para você tirar. O país está entre os 5 melhores do mundo na modalidade. Agora, a Rússia é o primeiro colocado, eu também posso tirar. Então, tudo isso que eu grifei de marca-texto dá para mim tirar dessa frase. E como que ela vai ficar, então? Então, eu vou ler agora para vocês, ó, como que ela vai ficar. Essa parte amarela eu não vou ler, eu não vou colocar, tá bom? Ela vai ficar assim, ó. A Armênia virou notícia ao determinar em 2011 que todas as crianças tenham aula de xadrez nas escolas públicas. De acordo com o governo, a prática estimula o desenvolvimento infantil. O país está entre os 5 melhores do mundo na modalidade. Então, a sua frase tinha que ficar assim. Se você tirou isso aqui, ó, de acordo com o governo, a prática estimula o desenvolvimento infantil. Pode deixar também, pode tirar se você quiser, tá? Então, ó, dá uma lida. O seu texto tem que ter tudo isso aqui que a professora não grifou de amarelo. O que eu grifei é para tirar. Dá para você parar o vídeo e você olhar certinho como que vai ficar, tá? Número 6. Leia o texto. Alguns garotos, moradores do bairro próximo ao centro da cidade, encontram-se na praça que fica ao lado do ponto de ônibus na manhã do sábado para trocar figurinha de animais e de jogadores de futebol.
Porque estavam ansiosos para conseguir as que faltavam em seus álbuns. Então, isso aqui é uma notícia, né? Tem até a foto. Agora, escreva esse texto de forma resumida, mantendo apenas as informações que respondem às perguntas abaixo. É a mesma coisa desse de cima. Você vai resumir esse texto. Só que para você resumir, você vai colocar a resposta para essas 5 perguntas que estão aqui. Então, ó, quem? Alguns garotos. O que? Encontram-se na praça. Onde? Na praça, né? A professora já até falou. Quando? Na manhã do sábado. E para quê? Para trocar figurinhas. Como que vai ficar, então? O que você vai copiar no caderno? Que tá grifado aqui, ó. Alguns garotos encontram-se na praça na manhã do sábado para trocar figurinhas. Vou repetir, ó. Quem? Alguns garotos. O que? Encontram-se. Onde? Na praça. Quando? Na manhã do sábado. E para quê? Para trocar figurinhas. Então, o que você tem que copiar no seu caderno?